Olá, estimados alunos, amantes da química e do conhecimento, muito bem-vindo para mais uma aula. Nesta em questão, nós vamos estudar a classificação das cadeias carbônicas. E esta aula tem alguns objetivos. Um deles é reconhecer quais são as características deste átomo denominado de carbono. Outro objetivo, compreender os principais átomos que compõem a química orgânica e, claro, minerar o conhecimento resolvendo algumas atividades. Alguns questionamentos sobre esta aula. Quais são as principais características do átomo de carbono? Se eu perguntar quais são as suas principais características, você vai dizer: ah, professor, eu sou um aluno bacana, eu sou um aluno dedicado, eu sou uma aluna aplicada e por isso tiro só nota 10. Sim, essas são as suas características. E as do carbono? Nós vamos discutir e vamos descobrir no decorrer desta aula. Outro questionamento: quais os principais átomos que compõem a química orgânica? Quais são esses principais átomos? Vamos trabalhar isso no decorrer desta aula. A química orgânica, ela tem como definição atual a química que estuda os compostos do carbono. Sim, o carbono é o elemento central da química orgânica. Uma vez sendo ele o elemento central, fundamental, nós vermos alguns pontos relevantes sobre esse átomozinho interessante, importante, que no nosso planeta não é muito abundante, mas a sua presença é fundamental. Por quê? Porque a vida que nós conhecemos até o momento é a vida à base de carbono. Então, nós não teríamos este tipo de vida que conhecemos se não tivéssemos o átomo de carbono. Aí a sua fundamental importância. O carbono, ele pertence ao grupo 4A da tabela periódica. 4A, isso aqui indica que ele possui 4 elétrons no seu último nível energético. A sua última camada eletrônica está preenchida com 4 elétrons e isso vai definir muita coisa do átomo de carbono. Por quê? Vai definir que ele é tetravalente, ele efetua 4 ligações químicas e isso é a base da química orgânica. E, claro, ele está na coluna 14, a tabela periódica ela é numerada, as suas colunas de 1 a 18, e ele está presente lá na coluna 14, também denominada de família do carbono. Muito bem, ele tem o número atômico 6, portanto ele tem 6 prótons e 6 nêutrons. E no seu estado fundamental, 6 elétrons, que será alterado quando ele efetuar ligações químicas formando os diversos compostos, diversas substâncias que está aí na química orgânica da qual nós trabalhamos e estudamos. Está aqui o símbolo dele, o C, a primeira letra do seu nome, muito bem. Aqui sobrescrito o número atômico, subscrito a massa atômica. Muito bem, como eu vos disse, o carbono ele é tetravalente. O que é isso, professor? Isso quer dizer que ele efetua 4 ligações químicas. Como podemos saber isso? Sabemos da distribuição eletrônica dos seus 6 elétrons e encontramos que é 1s2, 2s2, 2p2, ou seja, ele tem no seu último nível 2, na sua última camada eletrônica, ele tem 4 elétrons, tá? No seu último nível, nível 2, ele tem 2 níveis energéticos e no nível 2 ele tem 4 elétrons e a regra do octeto nos diz que os átomos eles buscam uma estabilidade energética quando efetuando ligações químicas. E quantas ligações químicas esses átomos devem efetuar para adquirir essa estabilidade energética? Eles vão efetuar a quantidade necessária para chegar a 8 elétrons no seu último nível.
Por isso, regra do octeto, a observação dos gases nobres, a última coluna da tabela periódica lá, a coluna dos gases nobres são gases estáveis que não efetuam ligações químicas, porque o seu último nível energético está preenchido, completo com elétrons. E isso nós observamos que os demais átomos não possuem, incluindo o carbono, ele tem 4, para ele atingir o 8, faltam-lhe 4 elétrons. Esses 4 elétrons ele vai buscar efetuando ligações químicas. E este é um ponto importante para você, estimado aluno. O carbono faz 4 ligações químicas e sempre de um mesmo tipo de ligação. Nós sabemos que existem alguns tipos de ligações químicas. Ligação iônica, ligação covalente, ligação metálica. O carbono ele faz apenas ligação química covalente. 4 ligações, compartilhando elétrons. Muito bem. Nós temos aqui então o metano. Aqui nós temos uma representação de uma das possibilidades do carbono efetuar as suas 4 ligações químicas. São 4 ligações químicas simples, com 4 hidrogênios. Muito bem, só que o carbono ele não faz apenas 4 ligações químicas, ele forma variados tipos de ligações químicas, ele efetua várias ligações múltiplas. Observe aqui esta possibilidade, ele pode fazer dupla ligação e também pode fazer tripla ligação. Observe aqui nesta molécula de etano, nós temos o carbono novamente efetuando 4 ligações simples, tá? Então, uma ligação simples com o carbono, 3 simples com cada hidrogênio. Aqui ele efetua uma ligação dupla entre 2 carbonos, entre aqui esses 2 carbonos e 2 ligações simples. E também ele tem a possibilidade de fazer uma ligação tripla e uma ligação simples. Essas são as possibilidades de encadeamento do carbono. Veja aqui o que eu acabei de dizer em várias estruturas, várias moléculas, várias substâncias orgânicas. Observe que essa substância aqui, nós temos o carbono fazendo uma ligação dupla, 2 simples. Observe aqui o carbono fazendo aqui, nós temos um carboninho, já irei falar isso nesse vídeo para você, tá? Aqui nós temos um carboninho efetuando uma ligação dupla com o oxigênio e uma ligação simples com outro carbono. Ou seja, nós temos o carbono efetuando 4 ligações químicas de formas variadas. E aqui nós temos os principais átomos que compõem a química orgânica. Professor, nós vamos encontrar átomos de enxofre na química orgânica, em compostos orgânicos? Sim, claro. Nós vamos encontrar átomos de bromo, átomos de iodo? Sim, encontraremos, mas a maioria esmagadora das substâncias orgânicas, elas são constituídas por esses 4 átomozinhos interessantíssimos, que são carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio. Nós já vimos as possibilidades de ligações químicas do carbono, sempre efetuando 4 ligações químicas, e as formas múltiplas são essas, né? 2 duplas ligações, ou uma tripla, uma simples, uma dupla com 2 simples, ou 4 simples. O certo é que sempre tem que totalizar 4 ligações químicas este átomozinho bacana de carbono. O hidrogênio é o menor átomo que nós temos na natureza até o momento até o conhecimento, até o que adquiriu, até o que sabemos no momento. O hidrogênio é o menor átomo que se tem. Ele tem apenas um próton, um nêutron e um elétron. Aliás, nêutron não, ele tem um próton e um elétron. Às vezes tem algum isótopo do hidrogênio que possui um nêutron. Tá? Então, corrigindo aqui, o hidrogênio, sim, ele é o menor átomo que nós conhecemos na natureza, tá? Em todo o universo, constituído de apenas um próton e um elétron. Logo, se ele tem apenas um próton e um elétron, ele não pode efetuar muita ligação química, muitas ligações químicas. Ele vai efetuar apenas uma ligação química. Isso você guarde. Enquanto o carbono efetua 4 ligações químicas, o hidrogênio sempre uma ligação química e o oxigênio, ele
ele vai efetuar sempre duas ligações químicas, tá? Pode ser uma dupla, pode ser duas simples ou uma dupla. E o nitrogênio vai efetuar sempre três ligações químicas, tá? Pode ser três ligações simples, uma dupla, uma simples ou uma tripla ligação química. Aqui está um exemplo dos principais átomos da química orgânica e as suas ligações químicas. Observe o oxigênio fazendo duas ligações químicas aqui, observe o nitrogênio, três ligações químicas, observe que cada hidrogênio sempre fazendo uma única ligação química. Tá? Então, aqui nós temos os principais átomos da química orgânica com as suas ligações exemplificadas. Agora é hora de você minerar o conhecimento. Vamos às atividades. Tempo e mãos à obra. Parabéns, aluno nota 10, sabia que você ia conseguir. Confere aí a sua resposta com a correção do exercício. O ácido fórmico, cuja fórmula molecular é CH2O2, tem esse nome por ser identificado nas formigas. Hoje produzido em grande escala e é usado na produção de vários compostos químicos, como mordente, medicamentos, entre outras aplicações. A partir do desenho abaixo, complete as ligações químicas dos átomos de forma que satisfaça as ligações de cada um deles. Então, confere ali a resposta. Nós temos aqui, vamos ligar primeiro os hidrogênios. Então, se você observar aqui, o hidrogênio, como eu disse, uma única ligação química, um traço aqui. Essas ligações químicas covalentes, moleculares, elas são representadas por um traço.
Então, observe aqui. Aqui, ó. O hidrogênio faz apenas uma ligação química, está aqui a sua ligação química representada. E aqui está o outro hidrogênio com a sua única ligação química representada. Aí nós temos o oxigênio que precisa fazer duas ligações químicas para se estabilizar. Então ele já tinha uma ligação química com hidrogênio, outra ligação química com carbono. Aqui o oxigênio vai efetuar duas ligações químicas, uma ligação dupla com o carbono, se estabilizou porque ele só faz duas ligações mesmo. E agora o carbono, quantas ligações ele tem que fazer? 4. E quantas está sendo feitas aqui nessa substância, neste desenho da estrutura? 4. 1, 2, 3, 4. Muito bem, vamos continuar minerando o conhecimento, vamos fixar. Nesta ocasião eu vou ler esse exercício para você, tá? Vamos ler juntos. O etanol é uma substância conhecida há milhares de anos e tem aplicação diversas, desde a indústria de bebidas, alimentos e combustíveis. Sua fórmula molecular é composta por 2 átomos de carbono, 6 de hidrogênios e 1 de oxigênio. A fórmula molecular é C2H6O. A partir do desenho abaixo, complete as ligações químicas dos átomos de forma que satisfaça as ligações químicas de cada um deles. Então, observe, aqui está mais ou menos o rearranjo dos átomos. Como foi feito no exercício anterior, você fará agora, completando as ligações químicas de maneira que satisfaça cada átomo. Só aqui uma questão aqui de aplicação. Sim, o etanol, claro, quem nunca não entrou em contato com o etanol? Todos nós, ainda mais nesse momento de pandemia, precisamos e muito desta substância para poder higienizar as nossas mãos, porque ele funciona também, entre tantas outras aplicações, bactericida. Então, vamos lá. Trabalho, mãos à obra.
Parabéns mais uma vez, estudante, você sim é nota 10. Confere aí a sua resposta com a correção. Então, nós temos aqui, claro, o carbono sempre efetuando 4 ligações químicas, o hidrogênio 1 ligação química e o oxigênio 2 ligações químicas. Confere aqui a solução e parabéns mais uma vez. Mais uma atividade para você fixar, aprofundar ainda mais os seus conhecimentos. Atividade 3, tempo e mãos à obra. Parabéns, estudante! Confere a sua resposta com a correção aqui. Muito bem, nós temos, portanto, como eu sempre tenho dito, 4 ligações químicas para o carbono, 1 ligação química para o hidrogênio e 3 ligações químicas para o nitrogênio. Chegamos, então, nesta estrutura. O que nós estudamos nesta aula? Nós aprendemos algumas das principais características do átomo de carbono. E qual é uma característica muito importante? Ele é tetravalente, efetua 4 ligações químicas. E também os principais átomos que compõem a química orgânica. Quais são esses átomos? Carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Aqui estão algumas referências e eu quero me dirigir a você mais uma vez, estimado aluno, e lhe dar os parabéns. Você está de parabéns, você está construindo a sua história e fazendo assim dedicação, aplicação, a sua história será de sucesso.